você entender a tua essência e você entender o que você pode fazer através da tua essência, não somente muda as circunstâncias que estão ao redor, mas o objetivo principal de você entender a tua essência é que hoje há pessoas clamando pelo abrir da tua boca. Há uma geração que está, eu não diria nem tanto numa expectativa, mas num clamor pela manifestação dos filhos de Deus, amém? Então, não é simplesmente eu entender, eu preciso, porque às vezes há um problema sério na qual nós vivemos, nós podemos entender, mas não nos conectar. E há duas coisas diferentes entre entender e se conectar. Porque às vezes no entender, nós nos podemos corromper só num ambiente almático, só no nível mental. Porque Cristo não se conecta à nossa mente nem à nossa alma. Cristo se conecta ao nosso espírito, amém? Então quando você se conecta à videira e você permanece nele, é totalmente diferente. É por isso que você vai sair desta conferência conectado e sabendo muito bem que no abrir da tua boca, uma geração vai ser ativada, o Cristo de uma geração vai ser ativado, amém? É por isso que nós não estamos aqui tanto para aprender ou receber algo, estamos aqui para nos conectar. E quando você se conecta, então começa a fluir uma natureza, diga comigo, uma natureza divina, que é Cristo. E porque às vezes o entendimento não lhe dá a verdadeira liberdade para que esse Cristo se mova. Mas quando você se conecta, você está dizendo, Ele governa, amém? E quando eu me conecto, então o governo dele prevalece sobre todo pensamento, sobre toda filosofia, sobre toda circunstância, amém? Então é muito importante você definir que você está saindo desta conferência conectado sobre um governo. Isso realmente nos leva a algo que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã, que nós entendemos que adoração é obediência, amém? Concordam comigo? É mais do que cantar, é mais do que tocar, simplesmente obedecer. Mas o que procede a obediência? O escutar. E eu quero com vocês compartilhar isso, que o que procede a obediência é escutar. E uma das primeiras coisas que eu preciso definir, como o apóstolo Cristiano ontem falou a respeito das árvores. Quantos estiveram aqui ontem às 5? Amém, glória a Deus, então vai ser fácil. Então, eu preciso estar conectado para que nós possamos interpretar esta palavra de hoje, amém? Feche os teus olhos. Cristo, te adoramos. Nesta manhã, estamos conectados, somos um contigo. Estamos conectados. Por um minutinho, escute. Escuta a sua voz. Você está conectado. Sua doce voz é tudo que eu preciso, é tudo que eu desejo. Tua doce voz em mim é tudo que eu preciso. É tudo que desejo.
mais que o ar que eu respiro, mais que a mim mesmo. É tua doce voz. Estamos conectados contigo. E essa conexão nos habilita a ouvir tua doce voz sobre nós. Por isso, flui uma resposta de dentro de nós, que te dá tanto prazer, que agrada o coração do Pai. Eu quero te dar prazer com minha obediência. Eu quero te dar prazer com a sensibilidade de entender. Oh, Santo, 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 Santo. Amém. Dê um aplauso a Cristo, por favor. Aleluia. Aleluia. Gostaria que você fosse em Gênesis capítulo 22. Em Gênesis capítulo 2, versículo 4 em diante, nós vamos ler. Gênesis 22, 4. Todo mundo achou amém? Quero que acompanhem comigo, obrigado. Ao terceiro dia, levantou Abrão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abrão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Tomou, pois, Abrão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo, e foram caminhando juntos. Então disse Isaque a Abrão, seu pai: meu pai. Respondeu Abrão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abrão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. Havendo eles chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abrão ali o altar e pôs a lenha em ordem. O amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar a seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abrão, Abrão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a mão sobre o mancebo e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negastes teu filho, o teu único filho. Amém? Hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito do ouvido absoluto. Quem é músico sabe o que eu sou músico, então a respeito sobre o ouvido absoluto. Porque nós temos que ter um ouvido absoluto. O que precede a obediência é ouvir, amém? Então, aqui, Abrão ouviu 2 vezes. A primeira vez foi quando Deus falou: me entrega o teu filho como sacrifício. E a segunda voz que ele ouviu foi justamente essa passagem que nós acabamos de ler. Mas por que a segunda voz gerou um ouvido absoluto? E qual que é o problema da nossa geração? É que muitas vezes a gente só escutou uma voz e fomos obedecer. E por não escutar a segunda voz, nós matamos uma geração. Ouvimos a primeira voz e vamos a caminho da obediência,
Mas por nós não termos escutado a segunda voz, por não ter um ouvido absoluto, nós matamos uma geração. E isso é um problema muito sério, porque a gente precisa entender que há um problema sobre a mentalidade de caminho à obediência. Porque em Cristo Jesus nós não estamos em caminho à obediência, nós somos obediência. Amém? Estão entendendo? Porque preste atenção, o que significa caminhar à obediência? Então estava ali Abraão, passou 3 dias. Muitas coisas podem acontecer no caminho à obediência. E aí que mora o perigo da corrupção. Porque quando nós temos uma mentalidade, estamos a caminho da obediência, há muitas coisas que podem se distorcer. Há muitas coisas que podem corromper. E isso nos impede de ter um ouvido absoluto. E por não ouvir, nós matamos uma geração. Então, o que eu quero hoje não é tanto se ouvimos, obedecemos. A transição do ouvir e obedecer é muito importante na eficiência do Evangelho. Porque nós estamos nesses dias de conferência para sermos precisos. E esta geração não está esperando de nós simplesmente Cristo. Ele está precisando de um Cristo preciso, no tempo exato. Se eu chego não no tempo exato, não na hora certa, para apresentar a Cristo, há um problema. Quantos estão entendendo o que estou dizendo? É por isso que temos que mudar essa mentalidade. Estamos a caminho da obediência. Porque quando você diz estou a caminho da obediência, significa que você ainda nem está no processo de perfeição. Porque você está naquilo, eu preciso entender. Não, eu preciso questionar. Por favor, ouvido absoluto não é uma obediência às cegas. Porque nós não obedecemos, porque Cristo está em nós. Nós já temos tudo, porque nós temos a mente de Cristo, amém? Quem tem a mente de Cristo não está num processo de caminho à obediência. Quantos estão entendendo? Diga para o teu irmão, você não faz parte de caminhar na obediência. Você é a obediência. Amém? Agora, qual que é o problema quando nós estamos a caminho da obediência? Porque quando Deus fala contigo e fala uma palavra e você processa isso, você vou a caminho da obediência, então você cai em manipulação. Você fala, peraí Senhor, você não acha melhor? Porque a obediência absoluta, Deus não está falando tua opinião, Deus não está falando o teu jeitinho brasileiro. Então quando nós estamos com a mentalidade, estamos a caminho da obediência, nós queremos colocar nossa pitada. Às vezes damos o problema do novo pacto no começo, que a gente vira meio um crente bipolar, né? Às vezes estamos no novo pacto e voltamos. É normal no processo. A gente está no novo pacto e voltamos para o antigo pacto. Isso é uma coisa que você precisa definir já. Amém? Cristo em nós, diga Cristo em nós, esperança da glória. Então quando nós estamos no caminho à obediência, facilmente nós manipulamos. Porque queremos visualizar. Outro problema da geração que está a caminho da obediência, pede sinais. Não, Senhor, se realmente faz que o profeta que vem e fale comigo, a meia dele seja verde e a outra meia vermelha. Ou pede profetas. Quantos estão entendendo? Pede sinais, por quê? Porque ainda, quem tem uma mentalidade a caminho da obediência, está em conflito.
não decidiu morrer. Amém? Então sempre pede sinais, sempre está na expectativa de sinais. Isso tem trazido um atraso à igreja, isso tem nos atrasado, isso tem trazido vários problemas ao corpo de Cristo. Amém? Então pede sinais. E o pior é que uma geração que está a caminho da obediência, e você viu que o processo da corrupção não é imediato, é um processo, vai te corrompendo, e até chegar ao momento de você dizer: se eu te obedeço, eu quero benefícios. O que eu vou ganhar na tua obediência? Então há um conflito de naturezas, a natureza adâmica e Cristo. Quando eu não transiciono entre a caminho da obediência à obediência absoluta, fatalmente, diga comigo, fatalmente, eu vou me corromper. Então eu procuro sinais, eu começo a dar sugestões, e eu quero benefícios como resultado dessa obediência. E isso é um problema. Por favor, o que eu estou falando é muito sério. Nós precisamos decidir já. Eu não posso estar com essa mentalidade de estou caminhando. E outra coisa que nós utilizamos, pastores, apóstolos, e eu tive muito cuidado nisso, a respeito de entender o processo. E às vezes quando nós falamos processo, nós entramos na nossa acomodação, porque o apóstolo vem e quer falar com uma pessoa, quer trabalhar o caráter dela, e a minha desculpa: estou no processo, estou na transição. O que é o processo? O que é a transição? Se Cristo está em mim, eu tenho tudo. Pare de ter essa mentalidade de processo e transição e decida. Porque todos os dias eu acordo e tem 2 árvores. Todos os dias eu posso comer da árvore do bem e do mal e Cristo. Por isso Jesus falava: coma e beba de mim, é tua decisão. E sabe qual que é o problema? Quando Jesus estava falando a respeito da adoração com a mulher samaritana, é que esta geração, ela quer tomar banho da água. Acho que ela queria, pega um balde, pelo sentimento de culpa, pelo sentimento de sentir suja, quer tomar banho com a água. E Cristo falou: não, porque essa água vai se secar, aí você fica vivendo de conferências, aí você fica vivendo de encontros, aí você fica vivendo de cultos almáticos, porque você toda vez toma banho e essa água se seca. Mas se você beber essa água, você nunca mais terá sede. Preste atenção, olha como quando você decide, quando ela falou: eu não quero processos, eu não quero transição. Ela bebeu e imediatamente se ativou nela que uma cidade foi ter com Cristo, foi por causa dela. E quando aquela mulher foi descendo, correndo para aquela cidade, as pessoas não olharam: olha a adúltera, olha a prostituta, olha a mulher não, viram Cristo nela. E quando viram Cristo, foram ter com Cristo, porque ela tinha obediência absoluta. Ela não falou: será que realmente me perdoou? Será que realmente... Porque ela falou: não quero mais tomar banho dessa água, estou cansado, isso é religiosidade, isso é o sistema, isso é a corrupção, eu quero beber, porque quando eu bebo é de dentro. E falou: eu não quero mais ir para o poço, eu quero a fonte. Quantos estão entendendo o que eu digo? Fala assim: porque quando eu estou a caminho da obediência, eu só vou usufruir do poço, mas nunca estou conectado à fonte. Então, por favor, toma cuidado e veja dentro de você
Você não pode estar a caminho da obediência. Se você escutou a voz de Deus, eu creio. Essa é a resposta que o papai quer ouvir de você. É por isso que eu estou falando, ouvido absoluto. Quando você escuta a voz, diz, eu creio. Jesus, tinha ouvido absoluto. É por isso que você via Jesus fazer tudo o que ele fez, manifestar as coisas do Pai, porque ele tinha ouvido absoluto. E por isso que a obediência para ele nunca foi um problema. Agora eu quero que você entenda comigo. Se Cristo está em mim, e agora você entende porque quando quem tem ouvido absoluto são as crianças. Agora você entende porque Jesus falou, delas é o reino. Porque quando você fala para uma criança, um pai fala, o que é a criança? Eu creio. As crianças têm um ouvido absoluto, elas falam, eu creio. Elas não estão questionando, elas não querem benefício, elas não querem sinais, simplesmente creem. Simplesmente creem. Então quando você escuta a voz e você diz eu creio, você se torna uma pessoa mais precisa. E essa geração está precisando de uma precisão dos filhos de Deus. Eu não posso chegar atrasado nem antes, eu tenho que chegar no momento exato. No momento exato. Irmãos, eu sou dentista e o meu consultório, minha secretária fala que isso aqui não é um consultório, isso aqui é loucura total. Eu já tive situações de pessoas que iam cometer suicídio e foram parar no meu consultório. O que eu estou falando não é brincadeira, é muito sério. Se eu não tivesse tido ouvido absoluto, e eu quero contar um testemunho, a minha mãe está aqui, quando eu tinha a gente é de Bragança Paulista, cidade do interior, e eu tinha uma vizinha, duas irmãs que moravam a 3 casas nossas, e eu comecei a evangelizar, e a mãe era espírita, praticava muitas coisas, e nós falamos de Cristo, eles aceitaram a Cristo, e uma tarde eu estava deitado, e eu ouvi, levanta, vai correndo para casa da tua vizinha. E eu me levantei e fui eu estava de camiseta, short, chinelo, fui. E quando eu cheguei, eu toquei a campainha não estava funcionando. E eu vi silêncio. E falou, pula o muro e vai. Eu fui, pulei o muro, e quando eu cheguei, ele falou, agora arromba a porta. E eu fui, chutei a porta, arrombei. A mãe tinha amarrado a filha e estava sacrificando a própria filha. E quando eu entrei, eu entrei, vi essa cena. Quando a mãe me olhou, ela falou assim, não toque em mim. Ela deu um grito, não encosta em mim, filho de Deus. Nunca vou esquecer isso. Não toque em mim. Ela se afastou, jogou a faca. Não toque em mim, filho de Deus. Eu fui, se manifestou, expulsamos. E a filha chorando, num estado. Se eu não tivesse ouvido, uma geração tinha morrido. Precisamos pedir perdão a Deus, porque gerações morreram por não termos. Estamos no processo do caminho à obediência. Quando você vai decidir obedecer? O problema, escutamos, irmão. Mas a obediência é o que Deus falou. Eu falar contigo, eu falo todos os dias, eu falo. O Espírito se comunica, Deus é Espírito, amém?
Mas só Cristo obedece. E Cristo fala, eu creio. Então o que eu tenho que processar em mim para obedecer? Se Cristo está em mim, se a mente de Cristo está em mim. Quais são as desculpas? Quais são os questionamentos? Quais são os entendimentos? E não vamos, por favor, de uma forma hipócrita, dizer, revelação, por favor. Se o Cristo que está revelado em mim diz, eu creio. Gerações estão morrendo. Se Abraão não tivesse ouvido a segunda voz, ele tinha matado o seu filho Isaque, o filho da promessa. E várias gerações morreram porque não escutamos. É que nem quando nós dizemos a pastor, por que você ainda faz as mesmas? Porque eu ouvi a voz de Deus há 20 anos atrás, há 30 anos, e já Deus falou 3, 4, 5, 10 vezes, e o cara não ouviu as outras coisas. Porque estou no processo do caminho à obediência. Não, nós não estamos num processo de um caminho à obediência. Por favor, nós somos obediência imediata, amém? Vamos esperar quantos meses? Cristo vai esperar quantos meses para você tomar uma decisão? Quantos dias para você tomar uma decisão? Quantos anos para você tomar uma decisão? E gerações vão se perdendo, e a igreja vai perdendo, e nós, o problema não é tanto isso, o problema é que na espera, e nós dizemos, não, mas nós temos que ter paciência, nós vamos nos corrompendo. E aí onde nós deixamos o nosso primeiro amor. Porque quem obedece, o primeiro amor está fluindo. Sempre a alegria, sempre a festa. Por quê? Eu fiz tua vontade, Senhor. Porque nós estamos felizes. Estávamos com o apóstolo, estamos 3 horas da manhã ali, felizes, falando das coisas do reino, e realmente era no espírito, porque nosso corpo físico, mas felizes, porque simplesmente estamos aqui porque estamos na vontade de Deus, uma coisa, e a segunda, estamos servindo a Cristo. E não é só por causa de benefícios. Teve gente que veio por um dia aqui ontem, os meninos que ministraram comigo, abraçamos, eles voltaram de madrugada. Eu falei assim, eu quero te honrar por tua obediência. Ele não ia vir, eu mandei no WhatsApp, por favor querido, vem nessa conferência. Ele falou, tudo bem pastor, ele não sei o que fizeram tal, e eles vieram. Eles não ficaram, mas espera aí, quantas horas são? Eu tenho que trabalhar amanhã. Qual será o benefício? Será que se eu for, será que o apóstolo Gustavo, tem alguns que ficam, a gente vê, estão olhando assim, ei, fala para mim, dá uma palavra profética. Tem alguns que fazem inscrição, porque, e querem, aí você percebe, quando você vai numa conferência, as primeiras fileiras, alguém chega, deixa eu sentar aqui na frente, aí sei lá, o preletor levanta a mão e os caras ficam em direção à mão, né? Você já tem tudo, você já tem Cristo. Você já é abençoado. Simplesmente. O que Deus falou para Abraão? Você toma a bênção. Porque só quem sabe o que porta faz bênção. Se eu já sou abençoado, se eu sou abençoado, o que vai sair de mim? Bênção. Eu sou a cura, eu sou o milagre. Eu sou o agente transformador. Então, imagine um potencial desse no caminho à obediência. Que desperdício. Que desperdício. Mas imagine tudo isso, o reino de Deus dentro de você. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Nós estamos num projeto tremendo lá na Bolívia. E sabe como nasceu esse projeto na Bolívia? Eu estava com o apóstolo Gustavo colocou a mão, aquela mão dele, gente, só quem colocou a mão nas minhas costinhas, eu falei, ai. Ele falou, virou assim para mim e falou, Álvaro, é o tempo da Bolívia, só isso. E no meu espírito, quando você está conectado, eu creio. Eu não tinha contatos, está se fazendo uma conferência lá na Bolívia que vai ser transmitido por televisão a todo o país. Eu não estou preocupado nos recursos.
Eu não estou preocupado se vai ter ou não vai ter. Simplesmente eu digo, eu creio. E quando fizemos as viagens, e cada viagem eu falava, apóstolo, olha o que aconteceu. E cada, apóstolo, olha, se abriram. Apóstolo, o corpo de Cristo. Apóstolo, não sei o quê. Eu ministrei, foram mais de 400 pastores diferentes. Apóstolo, gente, vamos parar de colocar véus. As pessoas estão querendo Cristo. Os líderes estão querendo Cristo. Os pastores não aguentam mais, estão gritando. A gente tem compartilhado isso. Estava em Brasília. Os pastores estavam lá gritando, por favor, eu quero esse Cristo. Mas imagine se nós estamos no caminho, pedindo sinais. Fala comigo, Senhor. O que eu vou ganhar? Qual vai ser meu benefício? E outra mentalidade. Eu semeio aqui para colher. Gente. Não, estou semeando aqui em Taubaté porque eu vou colher a minha família. Oh, Deus, meu Deus. Sabe qual que é a colheita de um filho de Deus? Só o prazer em dizer, eu te obedeci, Senhor. Eu te obedeci. Sabe por quê? Quantos querem dar descanso e prazer a Deus? Levante a mão. Amém. Irmãos, levante a mão, irmãos. Amém. Tá. 6 dias, Deus trabalhou. Quando que Deus descansou? No 7º. Por que Deus descansou no 7º dia? Porque Ele já tinha estabelecido o homem, né? Governo. Quando Deus descansa? Quando há governo. Mas para eu exercer governo, eu tenho que obedecer. E obedecer no tempo dEle, do jeito dEle, como Ele quer. E aqui eu quero honrar a vida da minha mãe. Porque a minha mãe, desde pequeno, quando falou, Álvaro, faz isso, mãe, de manhã. Não, agora. E quando eu lembro, nunca vou esquecer uma feira. Eu pequenininho, sabe aqueles carrinhos de feira? E olha como a gente quer dar uma de migué com Deus, né? Um dia eu cheguei, tá bom, mãe, estou indo, fui lá, comprei as coisas. Porque quando Deus te dá uma ordem, você não adianta só dizer sim, Senhor, você tem que ouvir tudo. E eu lembro que minha mãe falou, eu quero que você compre tomate, assim, eu fui lá, comprei os tomates. Quando minha mãe falou, você não comprou os tomates corretos, vai lá e volta. Eu falei, mas está aqui o tomate. Não, você não comprou os tomates que eu te pedi, tem que ser assim, 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 assim. Eu voltei revoltado. E eu lembro que eu estava na feira, e quando eu estava vindo com o carrinho, eu vi uns coleguinhas da escola, e eu morri de vergonha. Imagina meus colegas vendo eu com um carrinho de feira. E aí eu fui tentar, e como para Deus te ensinar o que é ser um ouvido absoluto, de repente uma das rodinhas do carrinho de feira soltou, foi andando, e os tomates foram na rua, e eu lá, e todo mundo olhou e começou a rir. Eu falei, que vergonha, que vontade de me matar, e eu brigando com a minha mãe por causa desses tomates. Como Deus trata teu ouvido absoluto? Ele te expõe. Porque se não te expor, você não entende. Ele precisa expor isso que está em você. Porque se você não enxergar, você não muda. Você fica naquele sistema lá. Então, Ele te expõe. Porque Ele precisa... Eu estou falando e você não está fazendo no tempo que eu quero, do jeito que eu quero, então não serve para mim. E quando eu transformo... Eu lembro minha mãe pregando um dia, ela contou uma história muito interessante de... A mãe está indo para o culto, o menininho, né? Tá ali, e o menininho entra na igreja, ele começa a pular nos bancos, chega na bateria e começa ali, e a mãe senta aqui, para não dizer Joãozinho, né? Porque vai que tem um Joãozinho, fala, logo pastor. Aí começou a pular, subia, pegar o microfone, e a mãe, senta aqui, senta aqui, senta aqui. E a mãe teve que tomar uma atitude mais enérgica, pegou no braço do menino, de uma forma forte, falou, senta aqui ou lá em casa. Aí o menino sentou e disse, por fora estou sentado, mas por dentro estou de pé. Essa é a mentalidade de quem está a caminho da obediência.
Ou obedece ou não obedece. Porque não adianta você, depois, Senhor, eu te obedeci, não posso receber isso. Você não fez no tempo que eu queria, nem do jeito que eu queria. Você acrescentou um monte de coisa. Você se cansou no processo. Você encheu linguiça. Não era isso, sabe por quê? Porque o evangelho é simples. Tem pessoas que estão cansadas, porque quiseram acrescentar, quiseram colocar firulinhas, e se cansaram no processo. Nós não somos do processo. Somos aperfeiçoados, porque a obediência nos aperfeiçoa, amém? Quanto mais eu obedeço, irmãos, se você entender isso, quanto mais você obedece, mais você se aperfeiçoa. E ser perfeito não é ausência de erros, porque a obediência não é um estado, a obediência é um mandamento. E você precisa entender o que é mandamento. Mandamento é mandamento. E um mandamento exige um ouvido absoluto, que quando Deus fala, teu espírito fala, eu creio. Por que eu tenho que dizer eu creio? Porque não sou eu quem faz as coisas, é Cristo que faz em mim as coisas. Não se trata do que eu faço, não se trata do meu esforço, não se trata do meu intelecto, não se trata de nada disso. É por isso que o Pai fala, obedeça, porque a minha natureza que está dentro de ti vai fazer tudo. Para de se preocupar. É por isso que eu quero também. Gerações estão morrendo, porque você está preocupado em você está preocupado em que armadura você vestiu. O sistema te colocar uma armadura e você está engessado. Para com isso, obedeça, porque não é você. Eu nem olho para você, eu olho para o meu filho. Por isso que em espírito em verdade, Deus é espírito e a verdade que é Cristo. Se ele não, é como ele diz, no espírito, porque ele vê Cristo. Se ele vê Cristo, então em espírito e em verdade é uma pessoa que é Cristo. Então vamos parar. Então pega a tua árvore do conhecimento. E eu digo, as fortalezas, e eu gostei muito que o apóstolo Cristiano abordou isso. As fortalezas não estão no mal, estão no bem, naquilo que eu sou bom. É aí onde nós vivemos a mentira, no bom. Os véus não estão no mal, os véus estão no bem. Isso é um trabalho que eu tenho que morrer, ir à cruz, para que eu coma de Cristo. Amém? Então quando você escute a voz de Deus, a primeira coisa diz, eu creio. O que se entende, eu creio. Sim, Senhor, eu vou fazer. Fique de pé, por favor. Irmãos, nesta manhã, eu não quero que você se culpe porque todos nós cometemos o mesmo erro de estarmos no caminho à obediência. Eu não quero que você, porque Cristo, em nome de Jesus, nos perdoou, amém, pela graça. Mas eu quero que, por favor, você decida hoje, eu creio. Eu creio. Eu sinto no meu espírito que Deus está falando coisas dentro de você. E eu quero que você responda a essa voz dizendo, eu creio. Eu creio. Não importa os problemas. Eu creio. Apesar de mim mesmo, eu creio. Eu creio. Eu creio.
E eu irei, eu falarei, porque eu creio, simplesmente eu creio. Estamos aqui ouvindo a tua voz bem claro no nosso espírito. Irmão, que ele escute dentro do teu interior que você crê. Nesta manhã, pratica o ouvido absoluto. Tem áreas na tua vida que precisam de uma obediência já. Há uma geração que está na expectativa da tua obediência imediata. Porque você é boca de Deus, você é os olhos de Deus, e através de ti, a luz de Cristo, você é um agente de justiça, amém? Para o Brasil, para as nações. Eu creio, eu creio, creio em Cristo. Eu creio. Eu desato sobre a tua vida todo engessamento, tudo aquilo que te impediu de você fluir na natureza do Espírito, todo bloqueio, toda trava, todo medo, toda angústia, porque agora a mente de Cristo começa a te levar a uma obediência absoluta. Você é livre para obedecer no tempo de papai, do jeito que Ele quer, porque não há mais medo, porque não há mais medo. Eu creio, porque já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Por isso, eu creio, Senhor. Eu creio no propósito que Tu tens para mim. Eu creio nas Tuas palavras. Eu creio. Amém. Amém. Diga para a pessoa que está ao teu lado: você tem um ouvido absoluto. Amém. Dê uma salva de palmas.